Bom, vamos falar agora das 7 leis da aprendizagem. 7 leis da aprendizagem. É uma teoria de grandes pesquisadores do Instituto Franklin Covey. As pessoas gostam do número 7, né? É um número bem usado. 7 níveis neurológicos, 7 leis da aprendizagem. O Deepak Chopra tem 7 leis espirituais de sucesso. É um número que é usado como o número da perfeição. 7 pecados capitais. Deus fez o mundo em 7 dias, né? São pensamentos, conhecimentos que se formatam em 7, né? Mas, coincidências ou não, né? Numerar, né? Catalogar é uma forma de aprendizagem. Quando a gente numera, cataloga, diz quantos, quando a gente vai ensinar alguma coisa, a gente fala, olha, 3 princípios sobre isso, 2 coisas que eu acho que você deveria saber, ou vou te falar uma coisa que você nunca pode esquecer na vida. Então nós numeramos, catalogamos, porque isso faz parte do processo de aprendizagem. Talvez tenham muito mais leis da aprendizagem por aí, mas talvez essas 7 sejam as mais importantes. A primeira lei da aprendizagem é que todos nós nascemos para aprender. O próprio nascimento e o processo de interação entre esse indivíduo e o meio, tudo que discorre sobre esse momento é aprendizagem. É aprendizagem. O momento é propício para a aprendizagem. A aprendizagem se dá após o nascimento. O nascimento é a hora que a dependência completa ali, biológica da mãe, vem para o meio externo. E esse meio externo, de alguma forma, já exige alguma sobrevivência. E a criança, ela tem que mover a boquinha dela, não tem? Ela tem que mover a boquinha dela e fazer o movimento de sucção, né? E aquele movimentinho ali, se não for feito, sem leite. Sem leite. Lembro-me do momento da minha filha, dessa experiência, que a gente não teve a educação necessária ou completa sobre esse momento. E aí, a minha filha fez esse movimento de sucção no bico. E feriu, né? Feriu. Feriu que dava dó de olhar para minha esposa, assim. E na época a gente estava em um hospital público. E a moça lá falou, vocês só saem daqui quando essa criança estiver mamando. Aí, vamos tirar a roupinha da criança, vamos deixar ela com frio, para ela chorar, e quando ela chorar, você faz vapo. Olha aqui as instruções que a gente recebeu. Então, quando ela abrir aquele bocão, aí você encaixa. Nessas alturas, já estava ferido, né? Então, mesmo na hora que encaixou bem a mamada da criança, da nossa filha, a mãe tinha que suportar, né? Tinha que suportar a dor. E suportou. E eu achei cruel, inclusive, o processo lá, né, deles.
No outro dia eu falei assim, olha, se ela está mamando eu não sei, mas que a gente vai sair daqui, a gente vai. A criança chorava muito, né? A minha filha chorava bastante, porque não conseguia tomar o leite suficiente ainda. E minha esposa já não suportava mais amamentar, porque estava ferido, né? Então, o processo de aprendizagem começou ali para a criança. Ela estava fazendo até o movimento correto, mas não o suficiente para isso. Engraçado que ao chegar em casa, tudo ocorreu muito bem, e ela mamou, e minha esposa suportou, mas de uma forma diferente, porque estava em casa, né? Só que engraçado que daqui a pouco a criança estava fazendo o quê? Com a mão empurrava o mamilo assim, para que encaixasse mais, para que saísse mais leite. Ou seja, o aprendizado estava acontecendo. A criança estava entendendo ali que se ela apoiasse com a mão, saía mais leite. Olha que legal. Então nós nascemos para aprender e esse processo de aprendizagem não para mais. Não para. Não para. Primeira lei é que nós temos naturalmente a predisposição, o pressuposto do aprendizado. Segunda lei da aprendizagem é: nunca se sabe quando se dará o aprendizado. Eu gosto de usar uma frase do tipo assim: não subestime o aprendizado. Tipo, imagina que você vai fazer o curso pela segunda vez, né, Bernardo? Não subestime, porque nesse outro momento pode vir um aprendizado que vai transformar o seu contexto, a sua realidade. Então, nunca se sabe. A qualquer momento a aprendizagem pode acontecer. Desde uma topada, a uma aula, a uma discussão, a um conflito. O aprendizado vai acontecer. E aí eu trago essa carta dos índios aos Estados Unidos. Desculpa, a carta dos índios aos estados dos Estados Unidos, que é do Carlos Brandão no que é educação. Vamos fazer a leitura. Bernardo, por favor, faça a leitura para a gente. Convite dos Estados Unidos para alguns índios jovens estudarem nas escolas dos brancos. Aí a resposta deles. Nós estamos convencidos, portanto, de que os senhores desejam o nosso bem e agradecemos de todo o coração. Mas aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm concepções diferentes das coisas. E, sendo assim, os senhores não ficarão ofendidos ao saber que a vossa ideia de educação não é a mesma que a nossa. Muitos dos nossos bravos guerreiros foram formados nas escolas do norte e aprenderam toda a vossa ciência, mas quando eles voltaram para nós, eram maus corredores, ignorantes da vida da floresta e incapazes de suportar o frio e a fome. Não sabiam como caçar o veado, matar o inimigo ou construir uma cabana, e falavam nossa língua muito mal. Eles eram, portanto, totalmente inúteis. Não serviam como guerreiros, como caçadores ou como conselheiros. Ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta e, embora não possamos aceitá-la, para mostrar a nossa gratidão, concordamos que os nobres senhores da Virgínia nos enviem alguns de seus jovens, que lhes ensinaremos tudo o que sabemos e faremos deles homens. Citado por Carlos Rodrigues Brandão, O que é Educação, página 8 a 9. Forte ou não é, gente? Então, a educação, né? O ensino, a aprendizagem, nunca se sabe quando eu vou ter que aprender alguma coisa. Esse exemplo é um exemplo bem confuso quando pensamos que a intenção dos Estados Unidos seria educar os índios na perspectiva de que eles não seriam educados com a educação correta. E os índios dão uma resposta
que no início foi bem intelectual, digamos assim, mas no final foi bem vingativo, né? Que também percebemos pontos importantes da aprendizagem. Porque, olha só, nós enviamos bravos guerreiros para vossas escolas. Beleza. Eles foram formados lá, na sua ciência. Mas quando eles voltaram para o nosso contexto e para a nossa realidade, o que eles aprenderam não serviam para caçar, para correr ou para sobreviver. E ainda por cima nos comunicava muito mal com a gente. A última parte a gente desconsidera um pouco porque, tipo assim, aconteceria a mesma coisa, né? Se os americanos. Então, acho que foi uma boa ironia aí no texto, né? Uma boa forma de dizer assim, se você vier para cá, também não vai acontecer o mesmo, né? Vai saber correr, vai saber caçar, mas talvez não saiba a vossa ciência. Então, eu não subestimo o aprendizado, porque o aprendizado tem suas facetas, tem seus mistérios, tem suas formas, suas fórmulas. E ele pode acontecer a qualquer momento. Não subestime. Nem mesmo uma conversa simples com um amigo, porque a aprendizagem pode chegar nessa hora. A terceira lei da aprendizagem corresponde ao que aprendemos através das relações. Bom, agora vamos ficar mais técnico aqui. Nascemos para aprender, não sabemos quando se dará o aprendizado, agora aprendemos através de relacionamento. Por isso, professores, pais ou quem quer que seja os educadores devem ter relacionamento com os alunos ou com seus filhos. Sem relacionamento, gente, sem aprendizado. Naquele vídeo dos neurônios espelhos, nós observamos que aquelas pessoas estavam observando as outras. Então, é nos relacionamentos que nós aprendemos. A relação que acontece entre nós é que gera aprendizado. Então, quanto de relacionamento nós estamos investindo no contexto de ensino-aprendizagem? No contexto da relação ensino-aprendizagem. Primeira coisa que eu gosto de pontuar nesse tema é: para ter relação precisa ter conexão. Gente, eu não vou aprender com quem eu não quero ter conexão, com quem eu não quero ter relação. Faz sentido? Então, para ter relacionamento, eu preciso de conexão. Então, eu preciso me conectar com o Bernardo, com a Ruane. Se eu não fizer isso com vocês, vocês não vão aprender, porque são nas relações que se dão um aprendizado. É através do nosso relacionamento. Sabe, gosto desse professor ou me identifico com ele, isso facilita demais o aprendizado. Não gosto desse professor, isso prejudica demais o aprendizado. Ok? Então, relacionamento faz parte do aprendizado. Nós aprendemos com os nossos pais porque a tendência é que o relacionamento seja mais vivo, diário e frequente. São os primeiros. Mas aí se chega na sala de aula, eu não fui com a cara do professor de geografia, matemática, ou de história, ou de português, a probabilidade de eu ter problema naquela matéria é grande. Por causa da matéria? Por causa do professor. Por causa do relacionamento que eu não tive com o professor. Ficou claro para vocês? Então, pensa aí numa matéria que você teve problema lá atrás. Problema, digamos que o problema seria tipo, tirou muita nota baixa. Pensou? Agora pensa qual era o seu nível de relacionamento com esse professor que você tirou nota baixa.
Você era bem conectado com esse professor? Não tem como, gente. Se é um professor que você se amarra nele ou nela, você vai prestar atenção e você vai aprender. Compreendem isso? Então não tem como você não aprender com esse professor de história. Porque ele contava as histórias e se conectavam com as pessoas. Talvez não todos da sala de aula. Mas a maioria ali gostava do professor. Então, a facilidade desse relacionamento promove a aprendizagem. Em uma certa matéria lá na faculdade, que era estatística, o professor promoveu um nível de empatia muito alto com os alunos. Ele começou a desenhar para os alunos. Desenhar, eu não estou falando literalmente, estou falando desenhar é ter a paciência de explicar detalhadamente cada passo, se importando com os alunos. O fato dele se importar com os alunos é o que ganhou os alunos. Resumindo, todo mundo tirou nota boa em uma matéria dentro de uma faculdade de humanas. Estatística, chega para ensinar estatística dentro de um curso de psicologia, assusta todo mundo. Todo mundo já olha assim, eu não escolhi exatas justamente porque eu não gosto de números. Mas o professor fez todo mundo de humanas tirar nota boa, porque ele teve bom relacionamento. As pessoas levantavam a mão e falavam, não estou entendendo, ele voltava tudo de novo. E ele começava tudo de novo. Esse processo criou um relacionamento e uma atmosfera na sala de aula que todo mundo passou. Como que pode? Relacionamento. Então, é isso. Bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis, relacionamentos que têm conexão, geram aprendizagem. Quarto, todos aprendemos de formas diferentes. Isso aqui, gente, é extremamente... Nós vamos falar essas formas diferentes, tá? Em outro módulo. Mas já quero adiantar para vocês. Tem gente que aprende melhor ouvindo. Tem gente que aprende melhor ilustrando, desenhando, escrevendo. Tem gente que aprende melhor, Ruane, com exemplo prático, com prática, com movimento. Tem gente que se não se mexer não aprende. Então, o professor deve ter a consciência, e não só o professor, mas as pessoas que se relacionam, têm que ter a consciência que existem formas diferentes de aprendizado, que se dão baseados nos seus próprios sentidos e nas suas próprias competências desenvolvidas. Tem uma coisa que eu faço quando eu estou conversando com as pessoas. Além de eu escrever, eu ainda desenho. E saem uns robôs, sabe? Às vezes eu faço uma casa, ou às vezes fica um desenho fora da realidade, assim. Mas esses desenhos têm uma representação do que eu estou ouvindo. É óbvio que eu não paro para ver isso. E muitas crianças, e aí Ruane e Rosimeire pode falar isso, desenham durante as aulas e são repreendidas. E isso é um problema. Porque elas não estão desenhando porque elas estão distraídas. É porque elas, de fato, desenham enquanto aprendem. Já tiveram esse exemplo ou não? Dos que aprendem e dos distraídos literais, né?
Desenhar é uma forma de aprendizagem. Escrever é outra, ouvir é outra. Então vamos lá. Essas imagens aqui nos slides são propositais. Porque a pessoa que é visual, que tem uma predominância visual no seu cérebro, ela associa informação cognitiva com imagens. Ela precisa visualizar como é as coisas. Um exemplo, você está no contexto de trabalho e aí você vai apresentar um planejamento estratégico ali para a pessoa. O visual vai analisar como aquilo se apresenta visualmente. Ela não vai nem ler. Vocês entenderam? Muita gente nem passa para a próxima fase da leitura se o trabalho ou planejamento ou algo que foi apresentado não aparenta ser organizado. Então essa pessoa aprende com as imagens, com o visual. E aí o professor ou quem está sendo educador deve criar em suas falas imagens. Como é isso? Quando eu vou dar os exemplos, eu dou detalhes para facilitar a mente criativa de quem cria imagens. Por exemplo, eu falo, eu estava lá em João Pessoa, inclusive o sol estava bem forte nesse dia, e eu estava com um coco na mão e a praia estava bem cheia. Facilitei ou não a imaginação? Facilitei. Então ela cria uma experiência visual na cabeça dela para aprender. Ok? Então as histórias, além de histórias, precisam ter detalhes para facilitar a aprendizagem de quem é visual. Professor, eu não sei se é coincidência, mas o senhor sabe que isso é uma área de pesquisa, né? O uso das imagens, a imagética motora. E isso tem sido pesquisado lá desde da década de 30, 40, por uma pesquisadora americana chamada Mabel Todd e a Ludwig Weigert, que sistematizou tudo que a Mabel escreveu. E a imagética motora é tão incrível que hoje a gente tem resultados clínicos de fisioterapia, por exemplo, que se a gente pedir para o paciente imaginar os nódulos dele se desfazendo, os nódulos literalmente se desfazem. Porque nossa mente não consegue distinguir o que é imagem, o que é projeção, por assim dizer, consciente, sem investir muito dos processos atencionais, do que o que realmente está acontecendo. Complexo, pesquisa e desenvolvimento tem se desenvolvido e acredito no poder da mente de resolver problemas do corpo. Isso é possível. Só que a ciência precisa desenvolver mais elementos até para aumentar o nível de confiabilidade desses processos. Mas isso, em vez de assustar as pessoas, deveriam deixá-las mais curiosas para estudar. Mas o que as pessoas fazem é se assustar e negar, entrar no negacionismo ali, né? E negar a possibilidade que isso exista. Nós somos naturalmente céticos a esse ponto de negar somente. Não somos o cientista que explora, somos só o negacionista. Entende? Então, a ciência não se desenvolve com mais rapidez nesses termos por conta da falta de curiosidade de muitos, de exploração de muitos. E aí a pessoa auditiva, ela já ouve, então não espere. Ela ouve e ela não está tão preocupada com a criação de imagens. Ela não está tão preocupada com a escrita, muitas vezes. Ela está preocupada em ouvir. Ouvir é importante para ela. Então, se você pega uma pessoa auditiva e coloca ela só para ler, você está massacrando. Você está judiando. A pessoa não aprende assim. Ela aprende, mas a absorção dela é muito baixa.
Alguém que tem uma super capacidade de leitura só aprende 10%. Vou trazer a pirâmide do Wilson Gleice para vocês. 10%. Alguém que é muito desenvolvido na leitura. E alguém que não é. Então, áudio é importante. Então, às vezes, um vídeo ajuda muito mais do que uma leitura. Então, o professor tem que estar ligado ali que as tarefas, as atividades que você quer que ela faça, devem conter elementos que prioritariamente a pessoa aprende. Ela sabe aprender por leitura, sabe aprender ouvindo e criando imagens. Ou sentindo, por exemplo. Os alunos sinestésicos, eles têm que sentir a aula. Tá? É uma forma de aprendizagem também. Pensa nos sentidos. Auditivo, visual e o sentir é o sinestésico. Pode ficar com esses três aqui. Auditivo, visual e sinestésico. O visual cria imagens e o visual é importante. O auditivo ouve e entende. O visual ele vê para entender. O auditivo ouve e entende. E o sinestésico sente e entende. Então o sinestésico precisa sentir o professor, precisa sentir a aula, precisa ter conexão com isso. Porque senão a aula é sem graça. O feedback do sinestésico para um momento como esse nossa, tá sem vida isso aqui. Tá sem, sabe? Isso. E além do sinestésico gostar de sentir a aula, ele gosta do evento prático, né? Ele gosta da prática para se desenvolver. Então, é necessário o professor entender que nós aprendemos de formas diferentes. Quanto aluno, é óbvio que eu já tenho que me tocar. Você quer estudar para concurso, Ruane? Beleza. Você é auditiva, você vai ler? Mas quantos não estão lendo? E sabem que são auditivos ou não sabem? Depende do estágio ali, né? Qual é o estágio? Qual estágio essa pessoa está? No primeiro, porque ela não sabe, não descobriu que é auditivo. Então ela não precisa desenvolver uma competência, ela não sabe que existe. Então é um problema, não é? Porque essa pessoa vai ficar estudando, forçando o seu neocórtex na leitura, sendo que não é a área, o sentido mais desenvolvido dela. Faz sentido para você? Então, como aluno e eterno aluno da vida e dos estudos, eu penso, qual é o meu sistema? Vocês vão descobrir quais são. Tá? Vocês vão descobrir quais são. Mas vocês conseguem imaginar qual? Alguém tem algum pitaco, sugestão do que seria? O que vocês acham? Você que está em casa, escreve aí embaixo. Qual é a área que você acha que tem como predominância no sentido? Visual, auditivo ou sinestésico? Durante os aprendizados. O que vocês acham? O que você acha, Bernardo? Visual? Então, seus textos, seus documentos são visualmente organizados. Totalmente. Eu deixo, às vezes, de comprar produto ou, eu vejo um curso que a plataforma não está esteticamente bonita, eu não me dou o trabalho de ver. Então, você vê a aparência, né? Em primeiro lugar. A sua predominância é visual. Totalmente. Não significa que ele não está me ouvindo, né? E que não está me sentindo. Tá sim, mas a predominância, a primeira avaliação que ele tem é
Visual. Eu sou visual e auditiva. Inclusive, no aniversário da Eloá mesmo, eu vi um rapaz que eu tinha visto na minha infância. E lembrei que é o seu pastor, né? Eu acho engraçada essa questão de como a criança aprende. Lá em casa, a gente é acostumado a fazer devocional com os meninos desde pequeno. E quando nós íamos fazer quando nós íamos fazer devocional, o Pedro, meu filho mais velho, ficava super concentrado e o Isaac pulando e se mexendo, virando de cabeça para baixo, e eu me deixava aquilo extremamente nervosa. E quando eu perguntava para ele, ele sabia tudo o que eu tinha falado. Uhum. Mas me agoniava por ele não estar quieto olhando para mim. Mas é a forma dele aprender. Ele aprendia ouvindo e ele conseguia assimilar tudo. E você vê a criança ali desenvolvendo esse sentido, ela está brincando e você está conversando com as pessoas na sala, não é? Tranquilo. Daqui a pouco ela fala alguma coisa dentro do contexto da conversa. O que tu está falando, menino? Vai brincar. Então, nós desenvolvemos os sentidos ao longo da vida e alguns deles ficam mais desenvolvidos. E essa predominância acaba acontecendo. Então, você avalia primeiro o quê? Né? Você falou o visual vem primeiro e o auditivo em segundo, e aí talvez o sinestésico em terceiro. Ô Ismael, o que você acha? Eu sou bastante visual. Visual. Mateus. Auditivo e sinestésico. Visual e auditivo. Visual. É coincidência ou todo mundo aqui tá visual? Auditivo e visual. Só nas videoaulas, ouvindo. Se tivesse lendo, tinha passado mal, não tinha? Daniel? Sinestésico. Tem que sentir as coisas. Ok. É tudo desenhado, colorido, marcado de rosa, de verde, de azul. Legal. Então, essas são as predominâncias. É como se fosse a competência do sentido que eu mais desenvolvi. A habilidade do sentido que eu mais desenvolvi. Então, aprendemos de formas diferentes e devemos respeitar isso, inclusive nas relações. Se a pessoa não está olhando no seu olho, nem sempre vai ser desrespeito. Ela está te ouvindo, não é? Quinto, as relações se dão através da contação de histórias. Olha só, se o aprendizado se dá nas relações, as relações se dão através de quê? Contação de histórias. Não é assim quando a gente chega na casa de fulano e de ciclano? Não é? A gente chega lá e fala, fulano, tu não sabe o que aconteceu essa semana? Tu sabia que João foi lá em casa e fez um desaforo comigo? Eu gosto do dialeto nordestino, né, gente? Nasci aqui em Brasília, mas fui criado em João Pessoa. E aí tem aquele sotaque arrastado, né? É da, de, di, do, du. Não é da, de, di, do, du. É di. Ta, te, ti, to, tu. Não tem ti. Não tem esse chiado, sabe? E aí é muito lindo, porque o bom dia é bom dia. Não é bonito, né, gente? Não que o bom dia não seja bonito, que também é.
Mas bom dia é bonito demais, rapaz. Hã? Parece um negócio bem autêntico assim, né? Aí eu fui entregar os panfletos, né? Aí tinha um bocado de jovem assando carne e tal. Aí oi, bom dia, bom dia. Aí ele riu, ele disse, a senhora não é daqui, né? Eu falei, não, ele disse, eu falei, sou paraibano. Ele disse, oh, meu Deus. Ele falou assim, que legal, é muito bonito seu sotaque. Aí ele ficou falando, bom dia para as outras meninas lá. Mas minha filha ria tanto, assim mesmo, né? Eu falei assim, ele disse, continue assim, porque é um sotaque muito bonito. Eu chamo bom dia, eu botei, mas se eu for escrever, eu sei, não sabe? É meu jeito. É vice. Não. Tu visse? Tu né? visse, botei. Um dia até a Misa falou assim, quase morre de rir com a Lu lá na sala 1. Negócio lá das mesas e tal. Aí eu falei, não, Temísia, é porque o pessoal tira e eu boto. Aí ela disse, tá bom. Aí eu fiquei com vergonha dela, né? Eu falei assim, não, seja você mesmo. Então não tem como eu deixar meu sotaque. Meu sotaque é esse mesmo. Tá bom, o dialeto cultural é nosso, né? Faz parte da nossa vida. E quando nós viajamos para outros estados, é legal, porque dependendo do tempo que a gente passa lá, tem gente que tem uma facilidade grande de pegar o dialeto lá do local. Então, você passa uma semana ali na Bahia, quando você volta, pai, né? Rapidinho você está no oxente. É ou não é? Então, o tempo que você passa no outro local faz uma coisa que eu chamo de rapport. Rapport da linguagem cultural. E esse rapport é uma adaptação do neurônio espelho ali para eu me sentir pertencente no local que eu estou. Então eu começo a me parecer com as pessoas onde eu estou vivendo por uma questão de sobrevivência mesmo. Só que quando eu volto para o meu contexto, as pessoas... E tu virou, foi baiana agora, foi? Essa adaptação se dá através da conexão cultural que eu tenho. E a contação de histórias, que é o ponto que eu nem sei para onde a gente foi, que a gente chegou até aqui, é onde começa a construir os relacionamentos, né? Então não é só a história do livro. É a história da sua avó, a história da sua mãe, a história do seu pai, a história do seu tio, a minha história, a sua história. E quantas histórias nós não temos para contar? E observa só se não é só sobre histórias. Qual é a história que você conta para você mesmo? Qual é a história que você conta para os seus filhos? Qual é a história que você conta para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu colega? São histórias. São histórias. E aí se dão as relações. E nas relações se tem aprendizados que vieram das histórias, através das pessoas. Dependendo da história, pode virar uma verdade, um aprendizado. E esse aprendizado passar para outra pessoa como uma história. E assim por diante. Sexta lei. O aprendizado é ao mesmo tempo uma experiência emocional e uma experiência intelectual. A gente já falou algumas vezes, né, sobre isso. Acho que o único ponto que é novidade aí para vocês é ter a pontuação de que tem que ser ao mesmo tempo. Então, o aprendizado é, ao mesmo tempo, uma experiência emocional e intelectual. Ou seja, ela deve ser carregada dessa experiência. Sétima lei. E eu adoro essa. O aprendizado pode mudar vidas.
quando a gente pensa em mudar o mundo, mudar o contexto, mudar alguém, o que você está pensando? Hã? O que você pensa quando você pensa em mudar a vida de alguém? Que você tem uma fórmula que pode ajudar o outro? Ou que você tem uma coisa que te ajudou e você acha que pode ajudar o outro? O que quer dizer a lei aí? Que o que pode mudar as vidas? O aprendizado. Então, o conhecimento é bom, mas o aprendizado é que muda as vidas. É quando eu aprendo, é quando eu absorvo, é quando esse processo se completa, que aí sim eu posso mudar a minha vida. Essa é a recapitulação das 7 leis da aprendizagem, do Instituto Franklin Covey. Todos nós nascemos para aprender, nunca se sabe quando se dará o aprendizado, aprendemos através das relações, todos aprendemos de formas diferentes, as relações se dão através da contação de histórias, e o aprendizado é, ao mesmo tempo, uma experiência emocional e intelectual. 7, o aprendizado pode mudar vidas. 7 leis tão simples, mas tão profundas quanto, né? Tão profundas quanto.